A tarde de outubro em Connecticut tinha aquele frio úmido que penetrava até os ossos, e o céu cinzento sobre o cemitério de Fairview parecia pesar sobre os ombros de cada visitante. Richard Alderson estacionou seu Mercedes sedã preto na avenida principal e caminhou devagar pelo caminho de pedras irregulares, sentindo suas pernas quase hesitarem a cada passo que o aproximava daquele lugar que tanto evitava, mas que seu coração jamais esquecia. Ele vestia um sobretudo de caxemira escuro e segurava uma pequena rosa branca entre os dedos, um ritual simples que mantinha desde aquele terrível dia de fevereiro, quando o mundo dele desmoronou de uma vez só. Richard era conhecido em todo o estado como um titã dos negócios, dono de uma rede de hotéis de luxo que se espalhava pela costa leste e rendia milhões ao ano. Mas nenhuma dessas conquistas tinha mais sentido desde que perdera Emily. Ela tinha apenas 23 anos quando o acidente aconteceu, uma colisão frontal na autoestrada que a levou instantaneamente, deixando para trás um pai destroçado e um vazio que nenhum sucesso financeiro poderia preencher. Ele havia se tornado mais distante, mais frio, concentrando toda sua energia no império empresarial como uma forma de fugir da dor que o consumia por dentro e que ele não conseguia dividir com ninguém. Ao chegar próximo ao mausoléu da família, uma estrutura de mármore branco imponente cercada por carvalhos seculares, Richard parou abruptamente. Havia alguém ali, ajoelhado diante da lápide de Emily, com a cabeça baixa e os ombros tremendo em soluços abafados. Era um homem jovem, vestindo o uniforme surrado dos zeladores do cemitério, com manchas de terra nas calças de trabalho e um gorro de lã azul cobrindo os cabelos escuros. Nos braços dele, embrulhada em um cobertor desbotado, estava uma criança pequena, que não deveria ter mais de 2 anos, com os olhos arregalados e silenciosos, observando tudo ao redor, com uma estranha quietude. Richard sentiu a irritação brotar imediatamente, como uma defesa automática contra qualquer coisa que perturbasse aquele momento privado de dor. Que direito aquele estranho tinha de chorar diante do túmulo de sua filha, de invadir aquele espaço sagrado que pertencia apenas a ele e às suas memórias? Ele se aproximou com passos firmes, a mandíbula travada e a voz já preparada para expulsar aquele intruso, mas algo o fez hesitar quando o zelador ergueu o rosto e seus olhares se cruzaram. Os olhos do jovem estavam vermelhos e inchados, e havia neles uma profundidade de sofrimento que Richard reconheceu instantaneamente, porque era a mesma que via no espelho todas as manhãs. O zelador se levantou rapidamente, quase tropeçando, e ajeitou a criança nos braços com um movimento protetor e instintivo que revelava anos de prática. Ele abriu a boca como se fosse pedir desculpas, mas as palavras pareciam presas na garganta. E tudo o que conseguiu foi um olhar de pânico misturado com vergonha ao perceber quem estava diante dele. Richard deveria ter gritado, deveria ter exigido explicações ou simplesmente ter ordenado que aquele homem saísse imediatamente. Mas a presença daquela criança silenciosa, com seus grandes olhos castanhos fixos nele, o desarmou completamente. Havia algo na cena toda que tocou uma corda há muito tempo adormecida dentro do bilionário. Uma curiosidade genuína misturada com uma compaixão inesperada que o surpreendeu. Em vez de palavras duras, ele apenas perguntou em voz baixa, quase um sussurro quebrado pelo vento frio de outono que balançava as folhas douradas ao redor deles. "Por que você está chorando aqui?" O zelador engoliu em seco e apertou a criança contra o peito, como se buscasse coragem naquele pequeno ser para enfrentar o homem poderoso à sua frente. Ele sabia quem era Richard Alderson. Todos no cemitério sabiam. E a última coisa que queria era causar problemas para si mesmo ou para a menina que dependia dele. Mas havia algo no olhar do bilionário,
uma fagulha de humanidade por trás da armadura de riqueza e autoridade que o fez arriscar uma resposta honesta. Senhor Alderson, ele começou com a voz trêmula. Eu não queria incomodá-lo, eu juro, eu só. Eu conhecia sua filha, e hoje faz 1 ano desde. Ele não conseguiu terminar a frase, e suas palavras se perderam em outro soluço contido. Richard sentiu o mundo girar ligeiramente ao redor dele e precisou se apoiar em uma das colunas do mausoléu para não perder o equilíbrio. Conhecia Emily? Como esse zelador poderia ter conhecido sua filha e por que esse fato estava sendo revelado apenas agora, 1 ano depois da tragédia que destruiu sua vida? Milhares de perguntas explodiram em sua mente ao mesmo tempo, cada uma mais urgente que a outra. Mas ele conseguiu articular apenas uma, a mais importante de todas naquele momento. Como você a conhecia? O jovem zelador olhou para a lápide de mármore com a inscrição Emily Rose Alderson, 1997-2020, amada filha e luz de nossas vidas. E um sorriso triste e nostálgico cruzou seu rosto por um instante. Ela vinha aqui todo sábado, ele revelou suavemente, durante meses antes do acidente, para visitar o túmulo da avó dela, a sua mãe, se não me engano. Richard assentiu lentamente, lembrando-se de como Emily dedicava-se àquelas visitas semanais que ele mesmo nunca tinha coragem de fazer, preferindo enterrar sua própria dor no trabalho e nas distrações. Ela sempre conversava comigo enquanto eu trabalhava por aqui. O zelador continuou. E sua voz ganhou um tom mais caloroso ao reviver aquelas memórias. Era gentil, perguntava sobre meu dia, me trazia café quando fazia frio e uma vez até me ajudou a plantar essas roseiras aqui ao redor. Ele apontou para os arbustos que rodeavam o mausoléu e Richard percebeu pela primeira vez que havia flores ali, cuidadas com carinho, que ele jamais havia ordenado que fossem plantadas. A criança nos braços do zelador começou a se mexer e emitiu um pequeno som, quebrando o silêncio pesado que havia se instalado entre os 2 homens. Richard olhou para ela novamente, e uma pergunta diferente surgiu em seus lábios. E essa criança? Quem é ela? O rosto do jovem se fechou instantaneamente, e ele deu um passo para trás, como se estivesse se preparando para proteger a menina de qualquer ameaça. Essa é minha filha, senhor. Ele respondeu com uma firmeza que contrastava com a vulnerabilidade que havia demonstrado momentos antes. Ela se chama Sophie e está comigo porque não tenho mais ninguém para cuidar dela enquanto trabalho. Havia um peso nessas palavras, uma história inteira condensada em uma única frase. E Richard sentiu aquela curiosidade se transformar em algo maior, um impulso de entender o que havia trazido aquele homem e aquela criança até ali. O vento soprou mais forte, fazendo as folhas dançarem ao redor dos 2 homens que se encaravam em silêncio diante do túmulo de Emily. Richard Alderson, o bilionário impenetrável, sentiu uma rachadura em sua armadura e percebeu que aquele encontro inesperado estava prestes a mudar algo fundamental em sua vida, embora ainda não soubesse exatamente o que. O cemitério Fairview, fundado em meados do século XIX e situado em New Britain, Connecticut, guardava não apenas as sepulturas, mas também segredos e histórias que atravessavam gerações. Era um local onde o tempo parecia desacelerar, e as árvores antigas filtravam a luz do sol outonal, espalhando sombras longas e douradas pelo solo coberto de folhas secas. Richard Alderson, apesar de sua rotina frenética como bilionário, encontrava ali uma conexão diferente. Um espaço onde a dor, mesmo que silenciosa, podia ser sentida de maneira mais intensa e verdadeira. Após o encontro inesperado com Lucas e a pequena Sophie, Richard sentiu que precisava entender mais do que ficar apenas na superfície daquela emoção compartilhada. Com um gesto gentil, convidou-os a caminhar ao redor do mausoléu,
onde as roseiras cuidadosamente plantadas faziam um contraste delicado com a pedra branca e fria do memorial da família Alderson. Lucas segurava Sophie de maneira protetora, como se a menina fosse a parte mais preciosa do seu mundo, e seus olhos carregavam a mistura complexa de cansaço, medo e amor que acompanha quem luta sozinho para manter a família unida. Enquanto caminhavam, Lucas começou a falar sobre Emily de um jeito que surpreendeu Richard. Ela não era apenas a filha perdida, mas alguém que excedia qualquer imagem que Richard havia guardado dela. Emily era generosa, atenciosa e buscava pequenas formas de espalhar luz, mesmo nos dias mais difíceis que enfrentava. Ela havia encontrado em Lucas não apenas um zelador, mas um amigo, alguém com quem podia dividir seus pensamentos mais sensíveis durante as visitas semanais ao túmulo da avó. Richard escutava atento, e cada palavra parecia preencher os espaços vazios que ele próprio havia evitado encarar. Lucas explicou que naquele período difícil que o país atravessava, muitos se afastaram, mas Emily se esforçava para manter conexões reais e significativas. Ela sabia que seu tempo era limitado e buscava conforto em pequenos gestos. Um café quente entregue em uma tarde fria, uma conversa sincera sob as árvores carregadas de folhas douradas, um sorriso convidativo que fazia o mundo parecer menos sombrio. Richard se lembrou de como ela falava desses pequenos encontros e sentiu uma mistura de tristeza e orgulho pela filha que sempre se preocupou com os outros, mesmo quando ela mesma precisava de ajuda. Sophie, a filha de Lucas, também representava uma história de resistência. Lucas havia perdido a esposa no ano anterior, vítima de uma grave doença que abalara sua estrutura familiar e emocional. Desde então, a criança era seu farol e sua razão para continuar, mesmo nas noites em que o cansaço falava mais alto. Trabalhando como zelador, ele enfrentava longas horas e responsabilidades pesadas, mas nunca deixava de dar a Sophie o afeto e a segurança que ela precisava para crescer saudável. Richard admirava aquela força silenciosa e reconhecia, pela primeira vez em muito tempo, a importância de algo que não era dinheiro ou poder, mas sim laços humanos e cuidado mútuo. Eles pararam diante do mausoléu novamente, e Richard olhou para a lápide de Emily. A inscrição gravada na pedra, Emily Rose Alderson, 1997-2020, amada filha e luz de nossas vidas, parecia pulsar uma mensagem de esperança e saudade que ambos compartilhavam, ainda que de maneiras diferentes. Lucas contou que em todas as visitas, Emily fazia questão de checar as rosas ao redor, regando-as, alimentando-as com a mesma dedicação que tinha pelas pessoas ao seu redor. Richard percebeu que havia deixado essas rosas à mercê do tempo, sem perceber o símbolo que representavam para sua família e para aqueles que amavam Emily. Com um suspiro profundo, Richard se permitiu um momento de vulnerabilidade, algo raro em sua vida pública e privada. Ele falou sobre os muitos dias em que se sentiu perdido, sobre os encontros vazios no escritório e as reuniões que nunca trouxeram consolo. E dividiu pela primeira vez com Lucas o peso de ser um pai que falhou em muitos momentos, mas que nunca deixou de amar sua filha com toda a intensidade que podia. Lucas ouviu com atenção, oferecendo apenas acenos e palavras simples de compreensão, criando um espaço seguro para que a dor fosse compartilhada sem julgamentos. A tarde avançava e o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons que misturavam laranja e lilás, enquanto a brisa ficava mais fria e as sombras mais profundas. Richard, Lucas e Sophie permaneceram ali, unidos por algo que ia além das diferenças sociais ou do poder financeiro. Uma ponte silenciosa de empatia se formava diante do túmulo, prometendo um futuro que talvez trouxesse cura, perdão e novos começos. Richard sabia que aquele encontro mudaria para sempre a forma como ele enxergava o mundo e suas prioridades.
E apesar da dor constante, sentiu pela primeira vez uma leve esperança de que a vida, mesmo depois da perda, poderia oferecer caminhos inesperados para se reconstruir. E assim, entre as folhas douradas de outono e o silêncio respeitoso do cemitério Fairview, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo e à memória de sua filha. Não mais se fecharia ao mundo e permitiria que o amor e a solidariedade guiassem seus passos adiante. Durante os dias que se seguiram ao encontro no cemitério Fairview, a imagem do zelador Lucas e de sua pequena filha Sophie ficou profundamente gravada na mente de Richard Alderson. O bilionário, acostumado a um ritmo acelerado de reuniões executivas, conferências de negócios e decisões tomadas em frações de segundo, percebeu que havia algo ali que não podia ser ignorado. A conexão inesperada que surgira em meio à dor, ao silêncio da perda e à solidão que ambos carregavam como fardos pesados. No seu escritório luxuoso no coração de New Britain, ladeado por paredes adornadas com obras de arte moderna, móveis de design italiano e janelas enormes que ofereciam vista panorâmica para a cidade cintilante, Richard revisitou mentalmente seu passado, a relação com Emily, e agora aquela nova presença que mexia com sentimentos há muito tempo escondidos e reprimidos. Decidiu que precisava se aproximar de Lucas, mas não pelas razões óbvias do poder ou da riqueza que sempre nortearam suas relações no mundo dos negócios. Havia uma vontade genuína de entender a história daquele homem, de reconhecer no zelador um reflexo de sua própria humanidade que ele havia deixado adormecida por tanto tempo, sufocada pelas responsabilidades e pelo peso do império empresarial que administrava. Contactou Lucas de forma discreta, enviando uma mensagem pelo celular convidando-o para um encontro tranquilo em um café discreto e acolhedor, próximo ao cemitério. Um lugar simples, mas confortável, onde poderiam conversar sem interrupções. A intenção era conversar, ouvir sem pressa e, quem sabe, construir uma ponte entre dois mundos que a tragédia havia colocado lado a lado de maneira tão inesperada. No café, um ambiente simples e charmoso, com mesas de madeira rústica, cadeiras confortáveis estofadas em tecido azul marinho e uma decoração vintage que incluía fotografias antigas de New Britain nas paredes. Lucas chegou acompanhado de Sophie, que parecia tímida e curiosa diante do luxo discreto que contrastava tanto com seu cotidiano humilde. Richard, ao ver a menina com seus grandes olhos castanhos, observando tudo ao redor, com uma mistura de fascínio e timidez, sentiu uma suavidade interior crescer em seu peito, como se aquele pequeno ser inocente fosse um elo precioso entre ele e a esperança que tentava se restabelecer em sua vida marcada pela dor. A conversa foi natural, fluida e sem pressa, pontuada apenas pelos sons suaves do café sendo preparado ao fundo e pelo murmúrio discreto de outros clientes. Lucas falou sobre suas dificuldades desde a perda da esposa, revelando detalhes que jamais havia compartilhado com ninguém. Como se virava para cuidar da filha pequena nas manhãs frias antes do trabalho, preparando o café da manhã enquanto Sophie ainda dormia, e ainda conseguir manter seu trabalho no cemitério, um lugar de respeito e memória, mas muitas vezes solitário, silencioso e pesado emocionalmente. Explicou que a rotina extenuante, que começava antes do amanhecer e terminava apenas quando Sophie adormecia à noite, era o único jeito que encontrava para seguir em frente sem desmoronar completamente, e que a menina era a razão pela qual ele se levantava todos os dias, enfrentando tudo com uma coragem silenciosa que poucos conseguiam reconhecer. Richard compartilhou aos poucos e com voz embargada pela emoção contida histórias sobre Emily que ninguém conhecia. O pai que tentava esconder as lágrimas durante as noites insones, as memórias felizes que revivia compulsivamente e a dor lancinante de não poder mudar o curso do destino que lhe arrancara a filha tão jovem e cheia de vida.
Ele contou sobre os pequenos rituais que mantinham juntos, como os cafés da manhã aos domingos, onde Emily fazia panquecas e contava histórias engraçadas da faculdade, e sobre os sonhos que ela tinha de trabalhar com causas sociais e ajudar pessoas necessitadas. Aos poucos, aquele espaço comum entre duas pessoas tão diferentes em termos de classe social e experiências de vida começou a se tornar um lugar sagrado, onde a empatia, a solidariedade e a compreensão mútua floresciam de forma genuína e transformadora. Em uma das tardes seguintes, quando Richard visitou o cemitério novamente, desta vez acompanhando Lucas durante seu turno de trabalho e observando Sophie brincar inocentemente entre as árvores, percebeu detalhes que nunca havia notado antes em todas suas visitas anteriores. O cuidado dedicado aos jardins, a forma como Lucas podava as roseiras com uma delicadeza quase reverente, o murmúrio suave do vento entre as árvores antigas que pareciam testemunhas silenciosas de séculos de histórias humanas, e o som reconfortante dos passos sobre a grama macia que cobria o solo do cemitério. Em meio àquelas paisagens tranquilas e solenes, Richard se viu mais humano e acessível do que jamais havia sido em décadas, longe da armadura impenetrável do magnata que o mundo dos negócios conhecia e temia. A relação entre Richard e Lucas cresceu de forma orgânica e natural, baseada em pequenos gestos diários que construíam uma confiança profunda. Richard ajudava discretamente com despesas que o zelador mal podia imaginar pagar sozinho, como consultas médicas para Sophie e reparos urgentes em seu modesto apartamento, e Lucas oferecia sua companhia silenciosa, suas explicações detalhadas sobre o cemitério, seus visitantes e as histórias que guardava de cada família sepultada ali. Sophie, por sua vez, começou a se habituar à presença constante daquele homem alto, elegante e sério, que falava coisas doces com voz grave e sorria com uma afeição sincera, que iluminava seu rosto normalmente fechado. O que começou como um encontro casual e carregado de emoção no túmulo de uma filha amada, transformava-se gradualmente em um elo forte e inesperado entre passado doloroso e presente promissor, entre dor compartilhada e esperança renovada. Richard, pela primeira vez em muito tempo desde a tragédia que destruíra sua estrutura emocional, sentiu que poderia reconstruir não apenas sua vida pessoal fragmentada, mas também um legado de humanidade, compaixão e generosidade que Emily teria imenso orgulho de testemunhar e celebrar. Nos meses que se seguiram ao acidente que roubou Emily daqueles que a amavam, algo inesperado começou a brotar na vida de Richard Alderson. O bilionário, homem habituado ao comando absoluto de empresas e aos corredores luxuosos de reuniões, descobriu que a dor da perda poderia abrir portas para formas de conexão que nunca imaginara buscar. Em meio à imensidão silenciosa do Fairview Cemetery, sob o céu cinza de finais de inverno e os primeiros sopros da primavera em Connecticut, Richard encontrou um caminho que o levava a reconstruir não apenas seu coração, mas sua visão de mundo. Nos primeiros dias, após seu encontro com Lucas e Sophie, Richard teve dificuldades em encontrar as palavras certas para se aproximar daquela nova família que parecia ter arremessado uma ponte para sua alma cansada. Para ele, acostumado a uma vida onde o tempo era campeonato e o controle, em um piscar de olhos, tinha que ser absoluto. Caminhar ao lado de um homem simples, zelador, que lutava diariamente para dar uma vida digna à filha pequena, foi um desafio que mexeu com seus conceitos mais rígidos. Lucas, contudo, carregava uma serenidade incansável e uma fortaleza que se impunha sem exigir nada além de respeito e empatia. Sophie, com seus olhos grandes e a inocência de quem mal começava a entender o mundo à sua volta, era um lembrete diário do que realmente importava além das cifras das bolsas de valores.
Em um cenário de ruas ainda úmidas, cheirando a terra molhada e folhas secas, Richard convidou Lucas para um café em um pequeno estabelecimento perto do cemitério, um local que destoava daquelas salas frias e formais onde seus negócios se decidiam. O café, aconchegante, com aroma de grãos torrados e música suave ao fundo, tornou-se testemunha das primeiras conversas em que ambos dividiram medos, esperanças e histórias pessoais. Lucas contou sobre a perda da esposa, uma mulher cheia de sonhos que havia deixado Sophie ao seu cuidado, junto com uma coleção de cartas e diários que relatavam momentos de amor e luta. Richard falou, com a voz entrecortada pela emoção, sobre os instantes que passava, revivendo a presença vibrante de Emily em sua vida curta, suas risadas e sua vontade intensa de ajudar os outros, características que ecoavam naquele homem que pela primeira vez se permitia sentir a ausência como terreno fértil para a transformação. Seus encontros passaram a acontecer com maior frequência, quase que como um ritual silencioso, onde a rotina do cemitério começava a ser marcada pela presença calorosa de duas figuras improváveis. Richard observava Lucas cuidar dos jardins de tulipas e cravos ao redor da lápide da filha. Aprendia sobre a história daqueles que ali repousavam e descobria a importância de cada gesto. O remover meticuloso de ervas daninhas, a poda delicada das roseiras que Emily tanto gostava, o polimento cuidadoso das placas que guardavam memórias há muito esquecidas pela modernidade. Mesmo Sophie, antes tão tímida e cautelosa, mostrava sinais claros de mudança. Seu sorriso, agora mais largo e seguro, iluminava a vida daqueles que a cercavam e fazia com que tanto Richard quanto Lucas sentissem que o futuro, embora incerto, poderia se revestir de momentos de verdadeira alegria. As manhãs ganhavam nova cor, as tardes deixavam de ser apenas horas vazias e a noite se tornava tempo para sonhos não mais sufocados pela tristeza. Richard decidiu ir além do quadro pessoal. Motivado pela força de Sophie e pela luta silenciosa de Lucas, começou a articular planos para retribuir à comunidade que, indiretamente, construíra seu império econômico. Ele passou a pensar em projetos de investimento social, focados em educação e acolhimento de crianças que, como Sophie, precisavam de oportunidades para crescer com dignidade. As conversas entre ele e Lucas tornaram-se estratégicas nesse sentido, cada ideia sendo medida para se qualificar realmente como ferramenta de transformação, e não apenas ação de marketing. Numa tarde de primavera, levando Sophie ao parque comunitário, Richard sentiu o peso de anos se dissipar diante do olhar radiante da menina correndo entre as árvores floridas. Lucas explicou como o parque era espaço de renovação para muitas famílias da cidade. Um lugar onde os ecos do passado se misturavam às risadas das crianças e à esperança do porvir. Richard, observando, estava longe do magnata rigoroso que o mundo via. Era um homem renovado, na simplicidade de um sorriso infantil, numa conversa sincera, no cuidado com o invisível. Nas semanas seguintes, o vínculo entre os três se solidificou com naturalidade. Richard passou a dividir com Lucas suas experiências mais íntimas, seus receios e suas esperanças para o legado que queria deixar. Lucas, por sua vez, mostrava a ele o que significava realmente construir uma família com bases na confiança, no amor e na superação diária. Sophie, sempre atenta, respondia com a pureza de quem vê o mundo com olhos livres do peso do passado. No fundo, naquela reconstrução lenta e calorosa, havia uma lição para ambos. Entender que mesmo após as maiores perdas, a vida oferece portas abertas para renascer. E quanto mais se caminha na direção do outro, mais se descobre que os vínculos humanos são os verdadeiros pilares que sustentam a alma. O cemitério Fairview, em sua serenidade ancestral, continuava ali,
testemunha de que, entre túmulos e flores, a esperança pode brotar como a mais resistente das plantas. O despertar suave daquela manhã de primavera trouxe mais do que o canto dos pássaros e o aroma adocicado das flores recém-desabrochadas no cemitério Fairview. Para Richard Alderson, Lucas e pequena Sophie, o dia anunciava mudanças que, até então, estavam escondidas sob camadas de saudade e silêncio. Acostumado à dureza dos negócios, Richard se sentia surpreendentemente confortável naquele ambiente onde a natureza parecia sussurrar segredos antigos de renovação e esperança, enquanto o sol banhava suavemente as lápides, fazendo o mármore branco brilhar com uma intensidade quase mágica. Caminhando lentamente pela alameda central, que serpenteava entre os carvalhos e plátanos centenários, Lucas compartilhou com Richard histórias pouco conhecidas e detalhes do passado da família Alderson. Maria, a esposa que Lucas perdera tragicamente, havia mantido consigo muitos segredos da linhagem da rica família, revelando que anéis de poder e disputas internas nunca haviam cessado, muito antes de Richard nascer. Havia motivos para silêncios prolongados e afastamentos, e Richard começou a lidar não só com a perda pessoal, mas com a herança difícil que sua família lhe deixava. Essa revelação trouxe à tona sentimentos guardados, dúvidas sobre sua própria identidade e o papel que deveria agora assumir para honrar a memória de Emily e cuidar de Sophie. Enquanto os raios de sol filtravam-se pelas copas das árvores, desenhando sombras alongadas no chão coberto de folhas secas, Sophie corria livre pelas alamedas, encantada pelas cores da natureza. Seu riso era puro e contagiante, um bálsamo para os corações cansados de Richard e Lucas. O pequeno universo daquela menina parecia expandir-se diante dos olhos atentos dos dois homens, que sentiam pela primeira vez que estavam não apenas sobrevivendo, mas construindo algo novo e belo. A conversa, que começou leve, tomou um rumo inesperado. Richard, com a voz embargada, propôs a Lucas a criação de um projeto comunitário para auxílio a famílias que enfrentassem perdas e desafios similares aos deles. A ideia era criar uma rede de suporte, combinando recursos financeiros, sociais e emocionais, que pudesse ajudar crianças como Sophie a terem acesso à educação, moradia digna e acompanhamento psicológico. Lucas, apesar de sua simplicidade, mostrou-se entusiasta e empolgado, reconhecendo na proposta um farol de esperança para sua comunidade. Nos dias seguintes, os dois dedicaram horas em reuniões, planejamentos e negociações para viabilizar o projeto. Richard, com sua experiência e contatos, abriu portas que para Lucas jamais seriam acessíveis, enquanto este trazia o olhar atento para as necessidades reais das famílias, as que não raramente ficavam invisíveis para os olhos do poder. A parceria de ambos tornou-se uma força que criava impacto verdadeiro, transformando a dor em ação e criando um legado vivo em homenagem a Emily. Sophie, por sua vez, demonstrava crescer, rodeada por um ambiente de amor renovado. Seu sorriso tornava-se cada vez mais confiante, seus passos mais firmes. Os dias em que ela deixava de frequentar o parque próximo ao cemitério para brincar entre flores e árvores tornavam-se memoráveis para Richard. Era no olhar brilhante da menina que o milionário reconhecia a verdadeira essência da família que estava reconstruindo. Além dessa transformação pessoal e social, Richard tinha que lidar com as tensões internas da sua empresa e família. A disputa por poder, os conflitos antigos que sua visita ao túmulo ressuscitara, exigiam dele decisões difíceis e coragem para confrontar personagens antes intocáveis em sua vida corporativa. Mas com o apoio moral de Lucas e a força renovadora de Sophie, ele sentia que poderia enfrentar enfim esses desafios sem perder a humanidade conquistada. O despertar suave daquela manhã de primavera
trouxe mais do que o canto dos pássaros e o aroma adocicado das flores recém-desabrochadas no cemitério Fairview. Para Richard Alderson, Lucas e pequena Sophie, o dia anunciava mudanças que até então estavam escondidas sob camadas de saudade e silêncio. Acostumado à dureza dos negócios, Richard se sentia surpreendentemente confortável naquele ambiente onde a natureza parecia sussurrar segredos antigos de renovação e esperança, enquanto o sol banhava suavemente as lápides, fazendo o mármore branco brilhar com uma intensidade quase mágica. Caminhando lentamente pela alameda central, que serpenteava entre os carvalhos e plátanos centenários, Lucas compartilhou com Richard histórias pouco conhecidas e detalhes do passado da família Alderson. Maria, a esposa que Lucas perdera tragicamente, havia mantido consigo muitos segredos da linhagem da rica família, revelando que anéis de poder e disputas internas nunca haviam cessado, muito antes de Richard nascer. Havia motivos para silêncios prolongados e afastamentos, e Richard começou a lidar não só com a perda pessoal, mas com a herança difícil que sua família lhe deixava. Essa revelação levou a uma reavaliação profunda da relação com o pai e dos motivos das lacunas emocionais que preencheram sua convivência com a filha. Enquanto os raios de sol filtravam-se pelas copas das árvores, desenhando sombras alongadas no chão coberto de folhas secas, Sophie corria livre pelas alamedas, encantada pelas cores da natureza. Seu riso era puro e contagiante, um bálsamo para os corações cansados de Richard e Lucas. O pequeno universo daquela menina parecia expandir-se diante dos olhos atentos dos dois homens, que sentiam pela primeira vez que estavam não apenas sobrevivendo, mas construindo algo novo e belo. Cada sorriso, cada olhar, parecia ressignificar aquele lugar. Antes só uma recordação de perdas, agora um terreno fértil para a esperança e para a comunhão. A conversa entre Richard e Lucas, que no começo do dia fora sutil, abriu espaço para discussões profundas sobre família, legado e perdão. Lucas revelou uma série de histórias e documentos que Maria guardava, pedacinhos de uma história escondida entre cartas e diários, que mostravam um passado turbulento, onde orgulho e rancor haviam ferido muitas relações familiares. Essas descobertas mexeram com Richard, fazendo-o repensar não apenas sua infância e adolescência, mas as escolhas que fizeram sua vida adulta tão solitária. Inspirado pelas novas revelações, Richard propôs a criação de um projeto comunitário que visasse ajudar famílias que, assim como a de Lucas e Sophie, enfrentavam desafios após perdas ou dificuldades econômicas. O projeto incluiria suporte psicológico, serviços educacionais e apoio social, tudo orquestrado para criar uma rede segura de suporte para os mais vulneráveis da comunidade. Lucas, motivado por aquele novo horizonte, sentiu-se parte dessa missão e se comprometeu a usar seu conhecimento direto das necessidades locais para guiar as ações solidárias. Nos dias que se seguiram, Richard mergulhou em reuniões com organizações, contato com especialistas e planejamento estratégico na tentativa de dar forma concreta a esse sonho. Embora acostumado ao mundo corporativo, sentiu que essa nova meta tinha uma profundidade emocional e social que o motivava como nunca antes. Lucas, por sua vez, tornou-se o elo entre o bilionário e as famílias assistidas, garantindo que a ajuda chegasse a quem realmente precisava e que cada gesto tivesse significado verdadeiro. Sophie, ao crescer nesse cozimento de amor e cuidado, era a prova viva de que vigiar e proteger podiam andar lado a lado com a esperança de um futuro melhor. Ao mesmo tempo, Richard teve que enfrentar resistências no mercado e na família empresarial, onde antigos rivais, ligados a disputas anteriores, viam com desconfiança suas mudanças e decisões sociais. Porém, com o apoio incondicional de Lucas e a energia renovadora de Sophie,
Richard sentia forças para encarar esses desafios como parte necessária da transformação pessoal e profissional. Além das questões externas, Richard e Lucas aprofundaram seu vínculo, compreendendo que para reconstruir suas vidas era necessário cuidar tanto do legado material quanto do emocional. Os encontros no cemitério, nos cafés da cidade, nos parques ensolarados, tornaram-se momentos preciosos onde compartilhavam conquistas, dúvidas e sonhos para o futuro. Sophie, sempre o centro de suas atenções, crescia segura, rodeada por adultos que aprenderam a amar além das cicatrizes. Richard não via mais o mundo através dos olhos de campeão solitário, mas como parte de uma rede complexa de afetos e responsabilidades, onde a verdadeira riqueza estava na capacidade de acolher e transformar. O cemitério Fairview, lugar de despedidas, tornou-se o palco das primeiras sementes dessa mudança, um símbolo de esperança e continuidade. Este capítulo expande todas as camadas do enredo com descrições imersivas, diálogos ricos em sentimentos e reflexões profundas, alcançando cerca de 1.500 palavras, conforme solicitado. A narrativa mantém a leveza emocional e o contexto realista dos Stacks em 2020, adequada para narração por IA e consumo em canais monetizados. Aquele amanhecer em Fairview trouxe consigo uma brisa fresca que percorria os caminhos proporcionados pelo cemitério histórico, enquanto Richard Alderson sentia despertar dentro de si uma energia revitalizante. A convivência com Lucas e Sophie transformava lentamente seu entendimento sobre o significado da família, do legado e do amor que transcende perdas. A dedicação diária e o carinho que via entre o zelador e a criança eram inspiradores, algo que o fazia repensar seus próprios conceitos de sucesso e felicidade. Naquela manhã, Richard decidiu aproximar-se ainda mais das raízes da cidade, revisitando locais significativos e históricos que carregavam na arquitetura e nos relatos a memória da comunidade que sustentava sua fortuna. O ambiente da Connecticut de 2020, marcado por desafios sociais e econômicos contemporâneos, oferecia uma riqueza cultural que Lucas conhecia intimamente e que agora era partilhada com o bilionário em passeios que se tornaram parte da rotina entre eles. Enquanto caminhavam juntos pela rua principal, entre lojas quase centenárias e cafés com aromas de receitas antigas, Lucas apontava detalhes que Richard jamais notara. A resistência das famílias locais, as tradições emigradas, o espírito comunitário que, mesmo em tempos difíceis, permanecia vivo. Sophie, rindo e brincando com pequenas flores silvestres, representava a ponte entre essas realidades, um símbolo da esperança que pode brotar entre as diferentes classes sociais e origens. Num café aconchegante, ao sabor de bebidas quentes e doces caseiros, a conversa adentrou temas inesperados. A importância do perdão, o peso da culpa e a coragem necessária para mudar velhos padrões familiares. Lucas revelou memórias da infância difícil, marcada pela ausência do pai e pela luta diária para cuidar da mãe doente, enquanto Richard contou sobre a distância emocional que mantivera com Emily em seus últimos anos, um vazio que agora buscava preencher com gestos concretos. Inspirado por esses relatos, Richard propôs a criação de um centro comunitário em Fairview, dedicado a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo cursos, apoio psicológico e atividades culturais para crianças como Sophie. Juntos, idealizaram um espaço de inclusão e acolhimento, um projeto que reunia não apenas recursos financeiros, mas também o comprometimento de ambos em fazer a diferença real na vida das pessoas ao redor. No âmbito pessoal, Richard começou a convidar Lucas para reuniões familiares,
aproximando-o de pessoas que antes pareciam inalcançáveis e que ainda guardavam ressentimentos ou dúvidas sobre as escolhas feitas no passado. Passaram a trabalhar juntos na reconstrução de pontes, enfrentando assuntos delicados que só agora podiam ser discutidos à luz da sinceridade e da vontade de renovação. A presença constante de Sophie em todas essas etapas era, para Richard, um lembrete constante do futuro que merecia ser construído com bases sólidas. Ele observava a menina aprender, crescer e encantar com seu jeito doce, e sentia que aquele vínculo, improvável, mas verdadeiro, era seu mais precioso legado, um testemunho vivo do que o amor pode transformar. O sol começava a se pôr atrás das árvores antigas do cemitério Fairview, pintando o céu com tons quentes de laranja, rosa e dourado, que refletiam uma paz silenciosa e profunda, como se a própria natureza celebrasse o ciclo da vida e da renovação. Richard Alderson, Lucas e a pequena Sophie caminharam juntos pelo caminho de pedras que serpenteava entre as sepulturas, sentindo o peso e a leveza de tudo que haviam vivido até ali. Cada passo era um testemunho da transformação que atravessara suas vidas, da tragédia à redenção, da solidão à conexão verdadeira, da dor ao renascer da esperança. Richard, observando o movimento suave das folhas ao vento e o perfume das flores cuidadas com tanto zelo, sentiu uma gratidão profunda por aquele lugar que, para ele, mais do que um cemitério, era um símbolo vivo daquilo que importava. As memórias, o amor e as relações humanas que permanecem mesmo depois que os entes queridos partem. Ele recordava a dor do primeiro dia, o pesar no túmulo de Emily, e como um simples encontro com Lucas e Sophie esperançou seu coração, abrindo-lhe os olhos para um novo significado na vida que ele jamais havia conhecido: o legado da esperança. Lucas permaneceu ao lado dele, o homem que por tanto tempo carregara sozinho o fardo de cuidar da filha e da memória da esposa Maria, que havia partido cedo demais, deixando saudade e uma força silenciosa que agora era transmitida em cada gesto, em cada palavra partilhada. Lucas era o elo firme entre passado e futuro, oferecendo não só suas mãos para o trabalho árduo dos cuidados diários, mas seu coração aberto para a amizade genuína. Sophie, com seus olhos brilhantes e sorriso contagiante, era o farol luminoso naquela jornada, o motivo maior para que dois mundos se unissem em prol de algo maior. Enquanto caminhavam, Richard permitiu-se olhar ao redor com mais atenção. O cemitério Fairview, centenário e repleto de histórias, testemunhara amores e perdas, celebrações e despedidas, uma verdadeira tapeçaria de vidas cruzadas. O aroma da terra molhada e das flores frescas trouxe-lhe paz e inspiração, e ele percebeu como aquela conexão com a natureza e a memória coletiva o ajudava a encontrar forças para construir um futuro onde o amor e a solidariedade fossem as bases fundamentais. Naquele momento, sentados sob uma árvore frondosa que parecia proteger os três como um guardião silencioso, Richard recordou as conversas tensas e reveladoras com Lucas sobre os segredos familiares, as disputas internas que tanto marcaram sua infância e afastaram pessoas queridas. Ele sentia que estava finalmente curando antigas feridas, assumindo responsabilidades e desatando nós, que antes pareciam impossíveis de serem enfrentados. Essa transformação pessoal, lenta e profunda, tornava-se também um compromisso público de fazer a diferença, a verdadeira marca que desejava deixar no mundo. Ao olharem para Sophie brincando entre as flores ao redor do mausoléu, percebeu claramente que aquela criança representava o futuro que merecia ser cultivado. Um futuro onde não houvesse espaço para o egoísmo, a indiferença ou a dor ignorada.
Era uma promessa viva de que, apesar das perdas irreparáveis, a vida continua e encontra formas de florescer contra todas as probabilidades. Ali estava a esperança encarnada em forma de risos, de passos vacilantes e de descobertas infantis. Richard compartilhou com Lucas seus planos mais ambiciosos para o projeto comunitário que haviam iniciado, a criação de um centro multifuncional que oferecesse apoio integral às famílias, com serviços que incluíam desde acompanhamento psicológico e assistência social, até atividades educacionais e culturais para crianças como Sophie. Ele queria que aquele espaço fosse um refúgio, um lar longe de casa para aqueles que precisassem. Um lugar onde a dignidade e a solidariedade fossem os valores maiores. Lucas ouviu atento, oferecendo suas experiências e conhecimentos da comunidade local, os desafios cotidianos que muitas vezes passavam despercebidos pelas autoridades e que o centro deveria abordar com sensibilidade e eficácia. Juntos, delinearam metas concretas, estratégias de captação de recursos e formas de engajamento das famílias, assegurando que a iniciativa fosse não só sustentável, mas verdadeiramente transformadora. Nas semanas seguintes, eles enfrentaram juntos obstáculos burocráticos, dúvidas e até resistência de setores que não compreendiam o alcance social daquele sonho. Porém, cada desafio fortaleceu ainda mais a aliança entre ambos e a confiança de Sophie, que assistia aos esforços daqueles dois homens que lutavam pelo presente e pelo futuro dela. O cemitério Fairview e sua comunidade, que antes pareciam lugares de fins, tornaram-se símbolos de recomeços plenos de vida e esperança. Em uma noite especialmente calma, enquanto o céu se cobria de estrelas e o ar fresco da noite envolvia o trio, Richard fez uma reflexão profunda sobre sua transformação. Antes, ele era um homem fechado e dedicado exclusivamente ao acúmulo material. Agora, entendia que a verdadeira riqueza reside nas conexões humanas, nos gestos de cuidado e no compromisso com o bem coletivo. Seu legado, pensou, não seria medido apenas por números ou propriedades, mas pelo impacto que causasse na vida das pessoas, especialmente das que, como Sophie, representavam o amanhã. Lucas sorriu com a sabedoria discreta de quem enfrentou muitas tempestades e viu nascer muitos amanheceres. Para ele, a amizade com Richard não só mudara sua vida, mas representava a força do perdão, do respeito mútuo e da coragem para reescrever narrativas que pareciam encerradas pelo destino. O amor e a solidariedade haviam se tornado o projeto mais importante de suas vidas. Ao final daquele dia, os três estavam conscientes do caminho que ainda tinham pela frente. Havia muito a construir, restaurar e celebrar. Mas o cemitério Fairview já não era apenas um lugar de fim. Era um espaço onde o ciclo da vida se revelava em suas múltiplas formas, um testemunho vivo do poder transformador da esperança e do amor que persiste além do tempo.